Fala galerinha, beleza? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de divisão. Galerinha, nessa aula nós vamos direto ao ponto, sem avisos, já vamos começar, vamos lá. Modo aula e foco e atenção. Nessa aula, vamos ver aqui as ideias de divisão, os termos da divisão, alguns outros conceitos técnicos também, mas vamos focar em realizar divisão na prática. Eu vou mostrar para vocês com o material dourado alguns exemplos e depois de maneira abstrata para a gente treinar 6 exemplos e você ficar fera e treinar na hora das atividades de fixação. Tá difícil de sair, hein? Para você treinar nos exercícios de fixação sozinho e dominar esse assunto, tá bom? Então as ideias são repartir em quantidades iguais, que a gente tinha visto na aula passada, retirar quantidades iguais e também quantas vezes uma quantidade cabe na outra. Podemos expressar uma divisão na horizontal ou através do método da chave, que é o nosso algoritmo usual. E aí nós temos inicialmente 3 termos. Dividendo, que é quem está sendo dividido, divisor, que é quem está dividindo, e quociente, que é o resultado da divisão. Então, 48 dividido por 6 dá 8. Nesse caso, é uma divisão exata. Por que é uma divisão exata? Porque deixa resto zero. Então, quando nós temos aqui o método da chave, dividendo, divisor, quociente, nós temos que 8 vezes 6 é 48 e resta zero. Esse resto, quando é zero, é divisão exata. Quando é diferente de zero, é uma divisão não exata. Qualquer valor que não seja o zero é uma divisão não exata, tá bom? Indo já aqui para o método da chave, pelo menos uma vez com o material concreto, inclusive essa aula aqui vai ser repetida no 6º ano, um pouquinho mais rápido, então se você for meu aluno ano que vem, você vai ver alguns exemplos também. Pessoal, o mais interessante aqui é você entender que no método da chave, a gente divide da esquerda para a direita, e ao dividir da esquerda para a direita, você tem que entender só isso aqui, ó. Só isso aqui já tá bom. Eu estou dividindo as centenas por 4, depois eu divido as dezenas por 4 e por fim as unidades por 4. Se você tiver noção da ordem que está sendo dividida, você não erra a divisão. Nem precisaria dos concretos para isso. Vou repetir. Se você entender qual ordem você está dividindo, você não erra a divisão. Nem precisaria dos concretos para isso. É isso que tem que ficar na sua cabeça. Quando você pega aqui 4 dividido por 4 e coloca 1 aqui, o que é esse 1? Você sabe? Já te explicaram? Eu tenho quase certeza que não. É 4 centenas dividido por 4 que dá uma centena. Esse 1 aqui é 1 de centena, só que ele já fica na posição correta. A gente não coloca 100 aqui. A gente coloca 1, mas você tem que saber que é uma centena. Opa, são 100 unidades. Sim, 100 unidades, mas a gente não coloca 100. Deu para entender essa ideia? Quando você divide 8 por 4, e depois, isso claro, né, depois de ter dado 1 aqui, sobrado 0, desceu o 8, 2 vezes 4, é porque você está dividindo 8 o quê, pessoal? 8 dezenas por 4, que dá 2 dezenas. Então já temos centenas e dezenas. Por isso que eu estou falando, se você entender o que você está dividindo pelo divisor, ordem por ordem, você não erra a divisão. Alterei a quantidade no material dourado e coloquei 4 espaços aqui. Por que 4 espaços? Porque a gente vai dividir por 4. Então vamos lá. O que a gente começa dividindo mesmo por 4? As centenas. Vamos ver no material dourado, então, o seguinte. 4 centenas divididas em 4 partes iguais. Quantas centenas vão caber de maneira igual nesses 4 espaços aqui? Você concorda comigo que é uma centena em cada um dos espaços? Isso lá no algoritmo vai ficar assim. 4 centenas dividido para 4 dá uma centena para cada um dos espaços. Sobraram quantas centenas? Nenhuma. Resto zero. Eu coloco esse resto embaixo do 4.
1 vezes 4, 4, resto 0. Se você quiser colocar menos 4 traço 0, que é uma divisão um pouco mais detalhada, um pouco mais completa, pode também. Mas quando o resto é fácil, eu sugiro colocar o resto direto, o resto muito mais rápido. Então, 1/100 para cada um dos espaços, sobrou nenhuma, resto 0. Opa, são só 4 unidades, errei aqui. Coloquei já 1/100 aqui como sendo o nosso resultado. Lembre-se que é 1/100. Vou dividir agora as dezenas. Você pode dividir descendo esse 8, porque você está juntando 0 centenas que sobraram com 8 dezenas que ainda temos para dividir, ou pode dividir direto o 8 aqui. Uma vez que você dividir 8 aqui ou 8 aqui vai ser a mesma coisa, você não precisa necessariamente descer. Mas como vocês já estão acostumados a descer 0 centenas junto com 8 dezenas, fico com 8 dezenas para serem divididas. 8 dezenas divididas para 4 espaços igualmente distribuídas vão ficar quantas dezenas em cada espaço, galerinha? 8 dezenas divididas para 4, da tabuada a gente sabe que é 2, e concretamente também estamos vendo que são 2 dezenas em cada espaço. Então veja, 8 dezenas dividido para 4 deu 2 dezenas em cada espaço e não sobrou nada. 2 dezenas em cada espaço, sobrou nada. Pronto, já dividimos as dezenas. Resposta: 2 dezenas. 8 dividido para 4 dá 2. Já coloquei minhas 2 dezenas na resposta final. Eu sei que esse 2 refere-se às dezenas, porque eu estava dividindo 8 dezenas, por isso que eu falei que saber qual ordem você está dividindo é o principal. E agora as 0 dezenas que sobraram, eu vou juntar com 4 unidades. 0 dezenas juntamente com 4 unidades dá 4 unidades. Dividindo 4 unidades em 4 espaços, igualmente vai ficar quantas unidades em cada um dos espaços? Da tabuada a gente sabe que 4 dividido por 4 dá 1. Concretamente também estamos vendo isso daqui. 4 dividido por 4, 1 quadradinho em cada espaço. Veja que 4 dividido para 4 já deu 1 de unidade. Então eu tenho centena, dezena e unidade. Deu 1 em cada espaço e sobrou quantas unidades? Resto 0, sobrou 0. Repito, você pode colocar o menos 4, sobra 0 aqui, tá? Eu vou colocar direto, tá bom? Tanto na divisão abstrata quanto na divisão concreta nós temos 1/100, 2 dezenas e 1 unidade. É claro que é um exemplo fácil, mas é exatamente um exemplo fácil que te ajuda a entender melhor os princípios do algoritmo. Então comenta aí se você entendeu, se gostou, se já tinha visto essa explicação com o material dourado, que nós vamos ver mais 2 exemplos ainda com ele, tá bom? Só que eu vou um pouco mais rápido. Agora, 472 dividido por 3, novamente da esquerda para a direita. Vou começar a dividir as centenas por 3 e vamos lá. 4 centenas divididas para 3 espaços, distribuídas de maneira igualitária, vão ficar quantas centenas em cada espaço? Uma e uma. E se eu pegar essa centena para colocar em qualquer um aqui, não vai dar certo. Não pode ficar quantidades diferentes nos espaços. Eu, então, vou ter que deixar essa daqui sobrando. Então, o que acontece no 4 dividido para 3? A quantidade máxima de centenas que cabe em cada um dos espaços, isso é importante, é a quantidade máxima, tá, pessoal? A quantidade máxima de centenas que cabem em cada um dos espaços é 1, só que sobra 1. Então veja, 4 centenas dividido para 3 dá 1 centena em cada espaço, sobra 1 centena. Você pode fazer 1 vezes 3, 3, sobra 1. Mas você pode colocar direto. 1 vezes 3, 3, resto 1. Ótimo! A gente está vendo isso também de maneira concreta. Deu 1 centena em cada espaço, sobrou 1. O que eu vou fazer com essa 1 centena que sobrou? Pessoal, essa 1 centena que sobrou, eu vou transformá-la em 10 dezenas e juntar com as 7 dezenas que eu já tenho. É exatamente isso que acontece quando eu desço os 7
Desci o 7 aqui, ficou o quê? 17. Mas o que é esse descer o 7? É reagrupar. Lembra dos reagrupamentos de adição e subtração? É isso que está acontecendo, meu jovem. Nós estamos aqui com uma dezena e 7 unidades, que dá 17 unidades. Vamos desmembrar aqui para você ver isso concretamente? Tá aí, transformei uma centena em 10 dezenas e vou juntar com a 7. 10 mais 7, 17. É a mesma coisa que o 1 que sobrou, desceu 7, ficaram 17. Ficaram 17 o quê, pessoal? 17 dezenas. Eu vou agora dividir 17 dezenas em 3 partes iguais. No máximo, vão caber quantas dezenas em cada espaço? Vamos ver? Eu sei que através da tabuada você já deve saber a resposta, mas a ideia seria assim, né? Uma. Será que é só uma? Não, porque é no máximo. Ah, então peraí. Vou pôr mais uma em cada para poder igualar a quantidade. Cabe mais uma em cada um dos espaços? Cabe. Vamos colocar mais uma em cada espaço. Tem dezena suficiente para colocar uma em cada espaço de novo? Tem. Tem dezena suficiente. No máximo, quantas vezes? Ah, não sei. Cabe mais? Cabe, ó. Mais uma, mais uma, mais uma. Agora pare, porque se você for colocar mais uma dezena em cada espaço, não vai dar para distribuí-las de maneira igual. Aqui ficariam 6, aqui ficariam 6 e aqui ficariam 5. Então você já colocou a quantidade máxima de dezenas em cada espaço. Qual foi o resultado então? 17 dezenas divididas para 3 partes iguais. Ficaram 5 dezenas em cada espaço e nos restaram 2, pessoal. Ah, que legal! O que eu vou fazer agora com essas 2 dezenas que sobraram? Vou juntar com as 2 unidades. Para poder juntar, vou desmembrar. Olha a mágica. Desmembrei 2 dezenas em 20 unidades, galerinha. O que eu vou fazer com essas 20 unidades? Vou juntar com as 2 que eu já tenho. 20 mais 2, 22. É o famoso desce o 2. 2 dezenas mais 2 unidades dá 22 unidades. E agora eu vou pegar essas 22 unidades e dividir para 3. Aqui agora eu já sei que você sabe que o 3 cabe no máximo 7 vezes no 22, então 22 dividido para 3 dá 7 unidades em cada um dos espaços e nos sobram uma unidade. Você pode fazer 21 menos ou pode apenas colocar que o resto é 1. 22 dividido para 3 dá 7, sobra 1. E no caso, 7 unidades. Dividimos centenas, dezenas e unidades, que é a regra principal de você dividir. Sendo com concreto ou não, entenda qual ordem você está dividindo, que você nunca mais vai errar a divisão. Nossa resposta final, então, ficamos com uma centena, 5 dezenas e 7 unidades, sobrando para nós uma unidade aqui que não dá para ser repartida de maneira igual. Então é uma divisão com resto, tá, pessoal? 472 dividido por 3 dá 157 de quociente e resto 1. Terceiro e último exemplo com material dourado. Pessoal, esse é o exemplo mais importante, presta atenção. Vamos começar dividindo aqui as centenas. 3 centenas divididas para 3 espaços iguais, você já sabe. Vai ficar uma centena em cada espaço, sobrando-me 0 centenas. Então dá uma centena, não esquece disso, dá uma centena, sobra 0. Vou juntar 0 centenas com uma dezena. Vou dividir agora uma dezena para 3 partes iguais. Aqui eu já tenho uma centena de resposta. Pessoal, como é que eu divido uma dezena para 3 partes iguais? E claro, aqui de maneira inteira e sem quebrá-la. Quantas dezenas vão ficar em cada espaço? Se eu colocar uma aqui, só tenho ela, vai ficar diferente. Isso significa que uma dezena dividida para 3 partes iguais dá 0 dezenas para cada espaço aqui, pessoal. A dezena não cabe nenhuma vez em cada um dos espaços, e essa é a quantidade máxima. Dá para entender isso? Você também pode entender assim, ó. 1 dividido para 3, o 3 não cabe nenhuma vez no 1. Então, uma dezena dividida para 3 dá 0 dezenas.
É por isso que a gente tem que colocar zero. E esse aqui é o maior erro dos alunos. É erro de, tipo assim, 70, 80% de uma sala que não entende o que está fazendo, que não entende que está dividindo ordem por ordem, e também nunca viu, por exemplo, a explicação com material dourado, é 70% que erra. Quando eu era professor de escola particular, não, era um show de erros. Então, deu para vocês entenderem a ideia? Mais uma vez, 1 dividido para 3, uma dezena dividida para 3, dá 0 dezenas. E aí, agora, o que eu posso fazer? Bom, dá 0 dezenas, continua me restando uma dezena para ser dividida. E aí eu junto uma dezena com as 5 unidades para ficar 15 unidades. Aí eu estou dividindo certo. Já tenho as centenas, já tenho as dezenas, estou indo dividir agora as unidades. Você nem precisa, na verdade, colocar 0 e sobra 1. Você já pode colocar 0 e junta a uma dezena com 5 unidades que temos ainda para dividir. Uma dezena mais 5 unidades dá 15 unidades. De maneira concreta, vou colocar aí agora para vocês. Transformei a dezena em 10 unidades. 10 unidades mais 5, 15, que é exatamente o que eu já tinha aqui. E se eu pegar 15 e dividir para 3, dá 5 unidades em cada espaço. Vamos ver isso também de maneira concreta. 5, 5, 5. Pronto. Ficamos com uma centena, nenhuma dezena e 5 unidades como resposta. Esse número para nós, o nosso sistema de numeração, é o 105, pessoal. Tá vendo a importância de entender o nosso sistema de numeração aqui? Tá vendo a importância de entender ordens? Cara, isso é fundamental para que você entenda a divisão. Por mais que você, às vezes, tenha achado difícil essa explicação, o que eu quero saber se você teve nos comentários aí, mas por mais que você ache difícil, se você for fazer isso de maneira abstrata, o segredo é saber qual ordem que você está dividindo. Acabou. Se você souber disso, você não vai errar nenhuma divisão, te garanto. Quantas vezes que eu já falei isso aqui, hein? Se eu já falei isso umas 10 vezes aqui, é claro, é porque isso é importante. Vamos agora abandonar a nossa representação através do material dourado e fazer de maneira abstrata, tá, pessoal? Lembrando que eu vou fazer do método mais rápido, tá? Quando o resto é calculado de cabeça, tá? Se o resto for muito difícil, aí eu faço o método completo, mais detalhado, colocando a subtração. Você pode fazer do modo que você se sentir mais seguro, tá? Colocando o resto direto ou colocando a subtração para ser feita para depois descobrir o resto. Vamos lá. 3 centenas divididas para 3 dá 1. Dá uma centena, sobra nenhuma centena. Junto com 4 dezenas. Desço 4. 4 dividido para 3 dá 1. Sobra 1. Junto com 2 unidades, 4 vezes 3 dá 12. Resto 0. Divisão exata. 114. 576 dividido para 4. Vou começar dividindo as centenas. Uma centena vezes 4 dá 4, sobra 1, junto com 7 dezenas. 17 dividido para 4, o 4 cabe no máximo quantas vezes no 17? 4 vezes no máximo. Por isso que é interessante e importantíssimo saber tabuada. 4 vezes 4, 16, sobra 1. Desço 6. 16 divididos para 4 dá 4, sobra no 0. Então deu 144. Aqui eu estou fazendo de modo prático, mas eu sempre tenho na mente o que eu estou dividindo, tá, pessoal? 5 centenas dividido para 4 dá uma centena, sobra uma centena. Uma centena mais 7 dezenas, 17 dezenas. 17 dividido para 4 dá 4 dezenas, sobra uma dezena. Junto com 6 unidades, ficamos com 16 unidades. Divididas para 4 dá 4 unidades, sobra 0. Isso a gente sempre tem em mente. Agora aqui, veja. Por que a gente começa dividindo já com 16? Porque se eu for começar dividindo com as dezenas de milhares aqui, ó, entenda que aqui é dezenas de milhares, se eu for dividir uma dezena de milhar para 9, dá 0 dezenas de milhares. Vai adiantar eu começar dividindo uma dezena de milhar para 9 e colocar o 0? Não, né? O 0 à esquerda aqui não vai fazer diferença nenhuma. Então, não adianta eu começar com as dezenas de milhares, porque vai ser o 0 à esquerda aqui, e para ganhar tempo, eu já começo dividindo as dezenas de milhares agrupadas com as unidades de milhares. Então, uma dezena de milhar mais 6 unidades de milhares dão 16 unidades de milhares. Agora que você tem que tomar cuidado. Se é 16 unidades de milhares,
eu sei que o meu resultado vai ter que ter milhar, centena, dezena e unidade. Tem que ter 4 algarismos aqui na minha resposta. 16 unidades de milhares divididas para 9 dá uma unidade de milhar e sobram 7, junto com 3 centenas. 73 dividido para 9 dá 7, 8, 8 dá 72 e sobra uma centena, junto com 8 dezenas. Ou desço 8, vou falar na linguagem que você é mais acostumado. Desço 8, 18 dividido para 9 dá 2 vezes, sobra 0, desço 4. Quantas vezes que o 9 cabe dentro do 4? Nenhuma vez, pessoal. Não esqueça. 0 vezes 9 dá 0, sobram 4 unidades. Mais uma divisão não exata que, inclusive, terminou ali com 0. Galerinha, agora olha esses exemplos. Veja bem, vou começar dividindo as centenas. 3 dividido para 3 dá 1. Sobra 0. Lembrando que aqui é centena, então tem que ter centena, dezena e unidade. Sobradas 0, centenas, vou juntar com as dezenas. 2 dezenas divididas para 3 dá nenhuma dezena. Posso agora descer as unidades. 8 vezes 3 dá 24, unidades, sobra 0. Resposta, 108. 4 centenas divididas para 4 dá uma centena. Lembra que tem mais 2 algarismos, tem que ter 3 na resposta. 1 vezes 4, 4, sobra 0. Desço 2 dezenas. 2 dezenas divididas para 4 vai dar nenhuma dezena. Já posso descer as unidades. 28 unidades dividido para 4 dá 7. Sobra 0. Galerinha, agora nesse exemplo, por que a gente começa já dividindo com 18? Ah, é porque o 1 é menor do que o 9. Tá, mas só por causa disso? Não, é porque se você for dividir 1 para 9, vai dar 0 dezenas de milhares aqui. E esse 0 à esquerda não vai fazer diferença, né? 0,18 é a mesma coisa que 18. Então é por isso que eu não começo dividindo uma dezena de milhar por 9, porque eu ganho tempo já agrupando uma dezena de milhar com 8 milhares, que são 18 milhares. E se eu estou dividindo 18 milhares, eu sei que a minha resposta tem que ter 4 algarismos. Guarda bem esse número. 4 algarismos. Então vamos lá. 18 dividido para 9 dá 2. Resto 0. Junto com 0 centenas. 0 dividido para 9 dá 0. Já posso descer 4 dezenas. 4 dividido para 9 dá 0. Já posso descer 5 unidades. 45 dividido para 9 dá 5. Resto 0. Resposta 2005. Viu que tivemos 4 algarismos aqui na resposta? Então, não tem como você errar se você souber qual a ordem que você está dividindo, pessoal. Se você reparou bem, ó, 2 milhares vezes 9 deu 18 milhares, resto 0. Descemos 0 centenas. 0 centenas divididas para 9 deu 0 centenas. Juntamos com 4 dezenas. 4 dezenas divididas para 9 deu 0 dezenas. Juntamos com as unidades. 45 unidades divididas para 9 dá 5 unidades. É o ouro essa dica de saber qual ordem você está dividindo e eu espero que você tenha entendido. Deixa eu saber aí nos comentários. Para terminar nossa aula, divisão com divisor com 2 algarismos, pessoal. O que muda? Nada, só o nível de dificuldade. Mas a ideia é a mesma. E aí, esse é o lance bom da matemática. Se você entende o método, você aplica em qualquer exemplo. Vamos lá. 3 centenas não dá para dividir para 13, seria 0, então eu já vou juntar 3 centenas com 2 dezenas. Então, vou dividir 32 dezenas. Meu resultado tem que ter 2 algarismos. Olha o tanto que é bom. Isso é libertador, cara. 32 dezenas dividido por 13 dá 2 vezes. Isso porque eu sei de cabeça, tá? Se você souber de cabeça, pode fazer. Se não souber, vai para o rascunho. Eu sei que 3 vezes já passariam, que dariam 39. Então, no máximo, o 13 cabe 2 vezes no 32. 2 vezes 13 dá 26. Eu posso fazer o resto de cabeça ou colocar a subtração. Ah, o resto é difícil, eu vou colocar a subtração. Não é, mas eu vou colocar aqui para você entender como que a gente faz. 32 menos 26, eu nem preciso pegar emprestado, né, pessoal? De 26 para 30 faltam 4.
De 30 para 32 faltam 2. 4 mais 2, 6. Sobraram 6, então. 6 dezenas que eu vou juntar com 5 unidades. Quantas vezes que o 13 cabe no 65? Eu já sei de cabeça. Mas vamos supor que eu não soubesse. Ah, eu acho que o 13 cabe 4 vezes. Então você vai no rascunho. 4 vezes 3, 12, sobe 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. A 52 eu acho que cabe mais uma vez. Mais uma vez é só somar 13 aqui no 52. 52 mais 13, 65. Ah, é 5 vezes, olha só. Isso, claro, se você não souber de cabeça. Rascunho. 5 vezes 13 dá 65, sobra 0. Fiz a divisão detalhada para você também ver que eu dou conta de fazer com a divisão detalhada. Resposta 25, e realmente deu 2 algarismos, como a gente havia falado no início da divisão. Agora o próximo exemplo. Vou começar dividindo 41 centenas por 14. Se eu estou dividindo 41 centenas, eu já sei que a minha resposta tem que ter 3 unidades. Isso, nossa senhora, essa dica aqui vale o curso inteiro, essa dica. Você tá doido? 41 dividido por 14, eu sei de cabeça. E você? 3 vezes dá 42, então passam. Então vou colocar 2 vezes só. 28, sobra quanto pra gente? Ah, não sei, professor, vou pegar emprestado. Não. 11 menos 8 dá 3. Ele emprestou, ficou 3. 3 menos 2, 1. Nem precisa cortar aqui não, você tá doido? Demora demais. E ainda mais quando eu ensinar para vocês o método austríaco de subtração. Esse sim é fera. Então sobraram 13 centenas, vou juntar com 5 dezenas. Agora, um detalhe interessante, pessoal, aqui, veja, toda vez que você fizer o resto, ele tem que ser menor do que o divisor, tá? A gente vai comentar sobre isso nas próximas aulas. É um grande sinal se sua divisão está certa ou não, porque se sobrar mais ou igual ao divisor, significa que o divisor cabe mais vezes no número que está sendo dividido, tá? Mas vamos lá. Sobraram 13, desço 5. Quantas vezes no máximo que o 14 cabe em 135? Não sei. Então eu vou por rascunho. Só que olha só a sacada. 14 vezes 10 dá 140. Eu não coloco 10 aqui. Mas 140 está muito próximo do 135. Então o primeiro número que eu vou tentar é o 9. Muito inteligente, né? Essa primeira tentativa. Pra você não começar testando lá do 2, né? Ah, eu acho que cabe 2 vezes. Não, já começa testando do 9. 9 vezes 4, 36. Sobe 3. 9 vezes 1, 9. Mais 3, 12. 126. Ah, professor, era só fazer 140 menos 14, que é uma vez a menos. Poderia ser também, eu tô ligado. 9 vezes é a quantidade que o 14 cabe no máximo, dá 126. Resto 9. Professor, vai pegar emprestado não? Não. De 126 para 130, faltam 4. De 130 para 135, faltam 5. 4 mais 5, 9. Fiz mentalmente. Deixa eu apagar o rascunho. Juntaremos com o 8. Quantas vezes que o 14 cabe no 98? 5 vezes dá 70, 6 vezes dá 84, 7 vezes dá 70 mais 28, 98. Fiz mentalmente, olha, deu divisão exata. Resposta 297, 3 algarismos, como a gente tinha mencionado no início. Último exemplo, 37 dividido para 18 dá 2. 36, resto 1. Desci o 2. Ficaram 12 dezenas. Tem que dividir as dezenas, tá, pessoal? Você não pode esquecer de dividir, mesmo que esteja menor. 12 dividido para 18. Quantas vezes que o 18 cabe no 12? Nenhuma. Aí você pode descer o 6 das unidades. Quantas vezes que o 18 cabe no 126? Ah, eu não sei, tem que pôr rascunho. Eu sei que 5 vezes dá 50, 80, 7 vezes dá 70 mais... Ah, descobri! 7 vezes dá 70 mais 56, 126, sobra 0.
Aqui a gente pode sim continuar dividindo, colocando o resto direto, sem fazer a subtração, sem mostrar a subtração, mas eu quis fazer para que vocês pudessem ver também a resolução com a subtração, tá bom, pessoal? Desculpa a letra, é porque tá bem difícil de escrever nessa mesa depois que eu dupliquei a tela, mas eu acho que tá bem legível, tá? Tentei colocar o mais organizado possível aí para você. É isso então, galerinha. Uma vez entendido tudo, deixa aí seus comentários se você entendeu, se não entendeu, deixa suas dúvidas. Agora é a hora da prática, estudo solitário para a consolidação do aprendizado, tá bom? Muito obrigado por assistir a mais essa aula, eu espero ver você nas nossas próximas.